A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 14 e 15, que vai nos dizer assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, Jesus dando uma ordem para a evangelização. Primeiramente, os discípulos precisavam estar preparados para fazerem aquilo que o Senhor havia ordenado. E Deus está dizendo, como os discípulos passaram por um processo de preparação, você também passou. Você passou por processos com Deus e Ele está dizendo: o meu tempo de ir na tua vida é chegado. Eu vou começar a abrir as portas para você. Eu vou começar a te levar para alguns lugares. Eu vou começar a trazer algumas mudanças para a tua vida. A palavra de hoje é ide. A palavra de hoje é vai. Ah, Senhor, mas eu não estou preparada. Mas eu não estou preparado. Deus está dizendo para você hoje: eu te preparei. Sou eu, Deus, que te capacito. Te capacito para fazer aquilo que eu te ordenar. Deus hoje está liberando o id dele. Tem pessoas que vão pregar, tem pessoas que vão cantar, tem pessoas que vão pastorear, tem pessoas que vão ser missionária. Deus está dizendo para você id. Tem gente aqui, rabacandarasto, que vai mudar de cidade, que vai mudar de estado. Tem gente aqui que vai mudar de empresa. Tem gente aqui que vai rabaiacandarasto ser aprovado. Deus está dizendo id porque é um tempo de mudança na tua história. Quando o Senhor diz permaneça, nós temos que permanecer, porque ainda não estamos preparados. Mas quando o Senhor diz ide, nós não podemos duvidar da ordem do Altíssimo, porque Ele só manda aqueles que Ele sabe que estão capacitados. E hoje Ele está dizendo para você: se eu estou ordenando que você vá, se eu estou mandando você ir, você tomar essa atitude, você ter essa direção a partir de agora na sua vida, é porque você já está preparado, já está preparada. Por um tempo nós somos, irmãos, preparados por Deus, moldados, lapidados. Tem momentos que a gente pensa que está pronto para ir, que a gente pensa que está pronto para tomar atitude, está pronto para tomar posse de algo, porém não estamos. Mas quando muitas vezes a gente pensa: eu não estou preparada, eu não estou preparado, aí Deus diz: agora sim, tu está preparado, agora sim tu está preparada. Jesus apareceu aos 11, ou seja, irmãos, o próprio Jesus estava dando a certeza e a convicção de que aquele id era dele, que Jesus estava no controle, que os apóstolos poderiam ir porque tinham a aprovação do céu. Não existe nada melhor do que Deus dizer pra gente: vai. Sabe por quê, irmãos? Quando Ele manda, Ele garante. Quando chega o tempo dele, tudo acontece de maneira perfeita. E outra coisa, Deus usa quem ninguém usaria. Deus escolhe quem ninguém escolheria. E Ele está dizendo: são as coisas loucas e desprezíveis desse mundo que eu uso, rabaiacandorecandarasto, e eu estou escolhendo você para coisas grandes. Tem pessoas aqui que vão mudar de níveis na empresa que trabalha. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão começar a subir cargo eclesiástico. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus vai soprar o teu nome e Ele está dizendo: ide. Quando eu abrir a porta, não diga: eu não vou porque eu não sou capaz, porque eu não sei falar, porque tem alguém melhor do que eu. Deus está dizendo: quando as portas se abrirem, não sei qual é o tipo de porta que Deus vai abrir na sua vida, mas Ele já está lhe alertando e dizendo: ide, rabaiacandoreis de candarasto. Os apóstolos estavam indo com uma ordem de evangelização do próprio Jesus Cristo. Ou seja, eles não estavam indo porque queriam. É diferente quando a gente vai porque quer. É diferente quando nós tentamos pela força do nosso próprio braço. Muitas vezes vamos ser envergonhados. Irmãos, a porta vai fechar, a luta vai chegar. Se formos com a força do nosso braço, tenha certeza de uma coisa: nós não vamos ter êxito. Mas se a gente for, irmãos, com a direção do Espírito Santo,
Se a gente for com aquilo que Deus está mandando, está ordenando, tenha certeza de uma coisa: Deus vai na nossa frente. E tudo vai ter que acontecer conforme a vontade dele. A capacitação que a gente não tem, ele traz. Porque o Deus que manda é o Deus que garante. O Deus que manda é o Deus que se responsabiliza. Declare comigo: o Deus que está dando a palavra na minha vida, dizendo ide, se responsabiliza por mim. O Deus que está dando a palavra na minha vida, dizendo ide, se responsabiliza por mim. Deus se responsabiliza por você. Quando Jesus, ele traz a ordem aqui para os 11, ele estava deixando bem claro, irmãos, que ele se responsabilizaria. Porque quando a ordem é de Jesus, ele se responsabiliza. Quando é ele que manda, irmãos, ele garante. Tem gente que fica temendo e tremendo diante das ordens de Deus. Ah, porque Deus disse que eu vou ser pastor e eu não sei falar direito. Ah, porque Deus disse que eu vou entrar naquela empresa, mas eu não tenho quem me indique. Ah, porque Deus disse que eu vou ser pregador, que eu vou ser missionária, que eu vou cantar. E Deus está dizendo: se eu falei, quem se responsabiliza sou eu. Se eu falei, eu vou fazer o impossível acontecer. Você só tem que ter a disponibilidade para ir. Ide, vai. Vai e não tenha medo. Vai porque Deus, ele está contigo. Rabaia candarasto. Eles tinham uma ordem, eles tinham uma missão que não dava para ser anulada, não dava para ser revogada, não dava para ser mudada. A ordem, a missão era do próprio Deus. Deus está dizendo: você tem uma palavra sobre a sua vida. E não adianta dizer: Deus, escolhe outra porque eu não tenho capacitação. Deus está dizendo: é você quem vai, é você quem eu vou usar, é você, Rabaia Candarasto, que eu vou fazer grande, é você que eu vou honrar na terra, é você, decai de eu te escolhi. Declare comigo: Jesus me escolheu e isso basta. Jesus me escolheu e isso basta. É claro que a ordem de Jesus amedrontava os apóstolos, porque eles teriam que caminhar, irmãos, agora sem a presença humana de Jesus. O Espírito Santo estaria com eles, sim, mas a presença humana de Jesus não estaria. Eles não estariam vendo, humanamente falando, um mestre andando com eles. E tem momentos que é difícil a gente caminhar sem ver algo ali humano diante de nossos olhos. Mas Deus está dizendo: eu te chamei para andar por fé e não por vista. O Espírito Santo está contigo, o Consolador, o amigo, o ajudador, e ele vai te instruir no que você precisar. Quem vai abrir essa porta é Deus. Quem vai trazer essa cura, essa restauração, esta libertação vai ser o próprio Deus na sua vida. Por isso, faça a sua parte, irmãos. Tem muita gente querendo que Deus faça a parte dele. Tem muita gente querendo viver o extraordinário de Deus, mas não querem fazer o que Deus ordena. Não querem cumprir a ordem do Senhor, o ide dele. Não querem fazer a vontade de Deus. E Deus está dizendo: sem fazer a minha vontade, não tem como você ter êxito. Ah, Senhor, escolhe outra pessoa porque eu não me acho capacitada para fazer tua vontade. Eu não me acho capacitado para fazer a tua vontade. Irmãos, é normal a gente se sentir assim. Grandes homens se sentiram incapazes diante da missão que Deus havia designado para eles. A exemplo do próprio Moisés. Moisés disse: sou pesado de boca, sou pesado de língua. Só que o Senhor deixou bem claro: você é minha escolha, Moisés. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. E o Senhor disse: não diga isso. Não diga que você não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar, você vai. E o que eu te mandar falar, você vai falar. Ou seja, Jeremias, a sua capacitação não vem de você. E hoje Deus te trouxe aqui para te falar: há uma ordem de ide. Ide fazer o que Deus te ordena. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a 1 ano, 2, 3 anos, não. Tem pessoas aqui, irmãos, que já foram preparadas. Mas você acha que você é incapaz. E Deus está dizendo: você tem que entender diariamente que a sua capacitação não vem de você. A sua capacitação não é humana. Mas a sua capacitação é dos céus. Quem te capacita é Deus. E o Deus que está dizendo vai é o Deus que vai se responsabilizar por você. Irmãos, nós só temos que temer se for a nossa própria decisão ir.
Se a gente tomar a decisão de ir, se a gente tomar a decisão de fazer algo, sem Deus mandar, sem Deus ordenar. Mas aqui tinha uma ordem para a evangelização. Aqui tinha uma ordem para que os discípulos fossem. Os 11 não poderiam temer, porque tinha uma palavra sobre eles. Todas as vezes que tem uma palavra sobre você, você não tem que temer. Você tem que lembrar, o dono da palavra é maior. Aquele que manda, ele garante. Ele abre a porta, ele abre o caminho para que eu possa passar. Ele traz a capacitação para a minha vida, porque Deus não vai me mandar sem eu estar capacitado. Irmãos, Deus não é irresponsável, não. Ele primeiramente prepara. Todo o período em que os apóstolos caminharam com o Senhor aqui na terra foi um aprendizado, era uma fase, eles estavam aprendendo. Tem pessoas aqui que passaram por fases de aprendizado, por desertos, por vales. Tudo que você passou foi para você aprender. Não foi para você morrer, sucumbir, para os teus inimigos zombarem de você, para você sair da história envergonhado, envergonhada, não. Tudo que você passou foi um aprendizado, porque Deus, ele não entrega nada pra gente, irmãos, sem antes, primeiramente, a gente ter aprendido com Ele. Primeiramente, os céus te ensinam, os céus te instruem. Primeiramente, Deus vai te capacitar, vai te moldar, vai te lapidar. Mas depois, Ele vai dizer, ide. E quando ele disser ide, é porque ele sabe que você está preparado. E outra coisa, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Melhor do que você mesma. Quantas vezes você achou que estava preparada e preparado, e Deus olhou do céu e disse, não tá. E agora que Deus está dizendo tá, você está dizendo eu não tô. Eu não sei, eu não posso. E Deus está dizendo, você pode não saber, mas eu sei como fazer. Eu sou o Deus que te capacita, eu sou o Deus que abre a porta, eu sou o Deus que faz o impossível acontecer. Você só precisa obedecer minha ordem. Você só precisa fazer aquilo que eu estou te ordenando, e não faça como os discípulos, sendo incrédulo, tendo a dureza de coração, porque os discípulos não deram crédito aos que já tinham visto Jesus ressuscitado. Muitas vezes o Senhor fala, confirma, testifica, traz sinais para a nossa vida e nós ficamos incrédulos. Não acreditamos na palavra do Senhor, não acreditamos naquilo que o Senhor revela. E hoje Ele está dizendo, acredite na minha palavra, você já está preparado. Você já está preparada e eu estou abrindo portas. E não diga que você não vai, porque se você disser que não vai, você vai pagar um alto preço. Irmãos, os discípulos não podiam dizer, eu não estou preparado para a evangelização. Por quê? Porque eles tinham uma capacitação do próprio Deus. O Espírito Santo viria sobre eles de maneira especial e traria para eles o que eles precisassem. O Espírito Santo já veio sobre ti e ele traz para a sua vida o que você precisar. O que você precisa fazer nesse exato momento é só obedecer, é só ter a disponibilidade de ir, de fazer o que Deus está te mandando, pois a capacitação vem dele. É Deus quem vai trazer para você a sabedoria, o conhecimento, é Deus quem vai trazer os dons, é Deus quem vai te capacitar mais e mais e mais, porque ninguém está capacitado 100%. Todos os dias o Espírito Santo, pela misericórdia, nos ajusta, nos capacita, nos instrui, e o Senhor está dizendo, faça o que eu estou te mandando, porque enquanto você está fazendo, eu estou te ajustando, eu estou te instruindo, eu estou colocando as palavras nos teus lábios, eu estou te entregando dons, eu estou te dando autoridade, mas você tem que se disponibilizar a obedecer, você tem que se disponibilizar a fazer o que Deus está te ordenando. Ide, não tenha medo de fazer o que Deus te ordena. E disse-lhes, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, vocês têm uma ordem, e essa ordem é vai. E hoje Deus diz para você, a ordem é vai. A ordem é faça, rabaia, candoreste, candarasto, porque eu, o Senhor, te capacitei para este tempo. Eu, o Senhor, te capacitei para este momento. Não tenha medo, o teu telefone tocar, a empresa chamar, vai. O teu pastor te chamar, te entregar um cargo, vai. Deus te levantar no ministério, vai. Deus está dizendo, não tenha medo de coisas novas. Tudo seria novo aqui para os apóstolos. Tem um momento na nossa história que Deus começa a fazer tudo novo. E o novo nos amedronta. Só que nós não podemos nos mostrarmos fracos diante do novo. Mas nós temos que crer, o meu Deus que está me entregando o novo, o meu Deus que está abrindo a porta, o meu Deus que me preparou durante todo este tempo, Ele vai me ajudar, Ele vai estar comigo, Ele vai me fortalecer, porque a capacitação não vem de mim, eu só tenho que fazer a minha parte, que é obedecer o que Ele está mandando. Ele manda, eu obedeço. Rabaia candarasto, e Ele me capacita.
e Ele me fortalece, e Ele me ajuda, e Ele me sustenta, e Ele faz o impossível acontecer na minha vida e através da minha vida, porque a impossibilidade não pertence a mim, a impossibilidade pertence a Ele. Eu só tenho que ter disponibilidade para ir. Derramante de candaraia. O que vai fazer toda a diferença na sua vida é a disponibilidade que você vai ter. E hoje Deus diz para você: tenha disponibilidade. Porque quando você tem disponibilidade, Deus faz o impossível acontecer. Quando você tem disponibilidade, Deus abre portas na sua vida. Quando você tem disponibilidade, o Senhor glorifica o nome dele na tua história. Tem muita gente, irmãos, que quer fazer o que Deus ordena, mas tem medo. Tem muita gente que tem vontade de ser usado, de ser usada pelo Senhor, de viver os propósitos de Deus, mas tem medo do id. Tem medo de fazer o que Deus manda. E Deus está dizendo: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você tem que dar o passo de fé. Você tem que ir confiando que Ele vai cuidar de tudo. Você tem que ir crendo que Ele está no controle de tudo na sua vida. Você só tem que acreditar, porque o restante Deus vai fazer na sua história. Só vai. Só faz a tua parte e ide por todo mundo. Quando você faz a sua parte, Deus, Ele faz a parte dele e o nome dele é glorificado na sua história. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte e Deus vai glorificar o nome dele na minha história. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai glorificar o nome dele na minha história. Os apóstolos foram como o Senhor ordenou. E tudo aconteceu conforme o que Deus havia dito. E tudo foi para a glória do nome do Senhor. Houve capacitação na vida desses homens. E eles conseguiram cumprir a missão que o Senhor designou para eles. O Senhor está dizendo: se você tiver disponibilidade para obedecer, eu, o Senhor, te farei cumprir as missões que eu tenho entregue para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que quando manda, o Senhor garante, o Senhor traz a capacitação. Aqui tinha uma ordem, Pai, do Senhor. E quando o Senhor ordena, nós só temos que obedecer. E o Senhor disse: ide. O Senhor disse: vai, sem relutar, sem questionar. Só obedece, porque enquanto tu obedece, eu abro a porta. Enquanto tu obedece, eu capacito. Enquanto tu obedece, eu trabalho no impossível. Só vai obedecendo como os apóstolos obedeceram, porque o nome Ramante de Candarabacandarastrabaia do Senhor será glorificado na tua história de maneira sobrenatural. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor está trabalhando no meio da impossibilidade, fazendo milagres acontecer. Deus, eu creio que haverá resultados na vida daqueles que se prontificarem a obedecer, a fazer a tua vontade. Eu creio que o Senhor capacita, eu creio que o Senhor abre caminho, eu creio que o Senhor faz o impossível acontecer se os seus filhos se disponibilizarem a fazer a tua vontade. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido será visto
ministrado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho, para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus disse para você hoje: só vai. Só faz o que Deus está te instruindo. Só faz o que Deus está te mandando, porque quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele dá ordem, nós só temos que obedecer, pois a capacitação vem do Senhor para a nossa história. Da mesma forma que os apóstolos obedeceram e o Senhor confirmou as palavras dele na vida de cada um dos apóstolos, assim acontecerá na sua vida. Se você obedecer, Deus vai confirmar a palavra dele, o id dele na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Vai, pois Deus é contigo. Que Deus te abençoe.